Hoje nós iremos dar continuidade, nós vamos falar sobre o referencial curricular do Estado do Paraná. Para trabalhar o referencial curricular do Estado do Paraná, nós temos que saber, atualmente, como é que foi criado esse documento. Entender, porque de repente se fala em BNCC, se fala em referencial curricular do Estado do Paraná. O que diferencia? Que documentos que são esses? E os outros documentos, o que aconteceram com eles? Então, eu vou tentar explicar hoje, para que vocês entendam a importância desses documentos, os princípios que embasam esses documentos, para que possam entender melhor a importância deles, tá? Então, o que é a Base Nacional Comum Curricular? E por que nós falamos de referencial curricular? Nós precisamos falar da Base Nacional Comum Curricular, para que vocês possam entender que o referencial curricular do Estado do Paraná, ele vem desse documento que é a base. Então, nós temos que entender a base e por que foi criado no Estado do Paraná um referencial curricular. Tá? Então, nós vamos começar falando o que é Base Nacional Comum Curricular. Então, a base, a BNCC, né, ela determina as aprendizagens essenciais que todos os alunos brasileiros têm o direito de desenvolver ao longo da educação básica. Observe que são palavras-chave, né? Direito à educação, todos os alunos, é um documento base. Eu sempre digo para vocês que quando nós vamos estudar esses documentos, nós temos que nos fundamentar, deixa eu ver, não está aparecendo o slide. Então, a base, ela determina as aprendizagens essenciais. Então, esses aspectos, essas palavras-chave, aprendizagens essenciais, todos os brasileiros têm o direito. Então, esses são os principais fundamentos desse documento. É uma base de conteúdos essenciais para que todos os brasileiros... Então, pensou em criar um Sistema Nacional de Educação. Então, para isso, teria que ter uma base. Então, esse documento foi previsto já na Constituição Federal e teria um documento base, certo? Daí ele demorou bastante tempo para ser elaborado, mas foi elaborado e agora nós estamos utilizando a Base Nacional Comum Curricular. Como eu falei para vocês, foi prevista em lei, tá? Então, a base foi prevista em lei. Por que prevista em lei? Acabei de dizer. Tudo isso se complementa. Se é um direito à educação, tinha que ter uma base para se formar um Sistema Nacional de Educação. Então, não tinha de forma alguma... É previsto em lei, é um documento técnico construído a partir de outros documentos curriculares. Ele é um documento que vai nos embasar. Então, foi previsto em lei. Por que foi previsto em lei? Porque foi feito um Sistema Nacional de Educação. E um Sistema Nacional de Educação, para ser criado, Sistema Nacional brasileiro, ao tamanho do Brasil, precisava de uma base. Precisava de um documento que norteasse a esse sistema. O que é Sistema Nacional de Educação? Significa que, nacionalmente, no Brasil, nós vamos ter uma educação que é um direito para todos os alunos. Então, ela tem que ter uma base. Para que direciona. Essa é a educação brasileira. Certo? Não cada um trabalhando de uma forma. Imagine no Brasil, o estado do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Norte, né? Um bem distante do outro. Cada um trabalha de uma forma. Não pode. No Sistema Nacional de Educação, eles têm que trabalhar a mesma base. Por isso que esse documento foi criado. Por isso que ele foi previsto em lei. E por que ele foi previsto em lei? Porque é direito à educação. Por isso que eu falei agora há pouco, agora lembrei que estava falando. É uma complementação. Então, vem do direito, o direito precisa, né, ser previsto em lei, uma base para se formar esse sistema. Tenham isso em mente, que vocês desenhem, né, esse processo, como é que aconteceu. Porque muitas vezes a gente vem falando para lá e para cá e não entende, mas que documento é esse? Por que foi criado? Qual que é o objetivo desse documento? Então, está tudo interligado. Está interligado com o direito à educação. Direito à educação, para quem? Para todos. Então, se é para todos, nós temos que ter uma base nacional comum curricular. Para que não tenha mais escolas para ricos e escola para pobres. Tá? Esse é outro aspecto que evidenciou esses documentos. Se é direito para todos, nós temos que ter um Sistema Nacional de Educação. Por isso que a BNCC não é para as escolas públicas somente. É para as escolas públicas e particulares.
Veja a importância desse documento. Às vezes a gente não valoriza tudo isso porque não entende esse processo. Então, quando você começa a entender, nossa, esse documento está embasando as escolas, né, o Sistema Nacional de Educação. Então, ele é para as escolas públicas e para as escolas particulares. Muito bem, como eu falei para vocês, previsto em lei. É um documento técnico, construído a partir de outros documentos. Esse é outro aspecto importante. A BNCC foi construída a partir de outros documentos curriculares, como os parâmetros curriculares nacionais, que se tornou referência obrigatória para os currículos das redes públicas e particulares de todo o país. Então, antes da BNCC, nós tínhamos os parâmetros curriculares. Daí assim, joga fora aquilo lá, os parâmetros curriculares, ele nos deu o início para fazer a base. Tá? A base nacional comum curricular pode-se dizer assim, é um upgrade, né? Que chique, né? É uma... Olha o jeito, hoje eu estou, né, porque é uma versão atualizada. Então, é estudada, é verificada a educação. Tá? Então, parâmetros curriculares, nós não iremos mais trabalhar com eles. Sim, por quê? Porque agora nós temos a BNCC. Mas a BNCC vem dos parâmetros curriculares. Tá? Ela vai complementar, vai ampliar. Estudos maiores foram feitos para criar a Base Nacional Comum Curricular. Tá? Porque a gente pensa assim, nossa, tem os parâmetros, então vamos jogar fora. Os parâmetros também embasaram bastante a nossa educação. E por que elas estão interligadas? Porque quando lá em 1988 falou do direito à educação, precisava dessa base e não tinha por onde começar, então começou com esses documentos, parâmetros curriculares, referencial curricular nacional também, eles embasaram as questões de se trabalhar na escola, certo? Eles nos deram a base. Daí agora veio a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Então esse documento da base, ele derivou de questões discutidas nos parâmetros e nos referenciais, tá? Para que as pessoas entendam, porque de repente pensa assim, nossa, e agora, né? O que você trabalha? Então, os estudos que foram feitos foram importantes, porque eles deram início a todo esse processo de estudar no Sistema Nacional de Educação. A BNCC, como eu falei para vocês, está prevista, né? Está prevista na Constituição de 88, na lei também na LDB de 96 e no Plano Nacional de Educação. Então, 3 documentos falavam já da BNCC. Primeiro, a Constituição Federal, daí veio reafirmar a LDB, a LDB 9394/96, né? LDB que nós estudamos, e depois o Plano Nacional de Educação de 2014. Então, todos esses documentos vieram reafirmar, precisa de uma base. Veio dizer assim, não esquecemos, precisa de uma base nacional comum curricular. Por que essa base? Porque se quer um sistema, precisamos de uma base. Tá? Então, é um documento que foi previsto lá na Constituição Federal. Depois, esses documentos veio reafirmar a importância dele. Ter definidas as aprendizagens e desenvolvimentos comuns para todos os estudantes ajuda a garantir equidade. Não importa onde estude, o aluno irá aprender o que é essencial, é isso que eu estou falando para vocês. Não importa se ele estuda lá no Rio Grande do Sul, se ele estuda lá no Amazonas, né? Qualquer lugar, Mato Grosso, Rio de Janeiro, aonde ele for estudar, ele tem que aprender o que é essencial de acordo com a base, certo? Veja a importância desse documento. Acabei de dizer para vocês, se ele está numa escola pública, ele tem que aprender o que é essencial. Se ele está numa escola particular, ele vai aprender o que é essencial da mesma maneira. Essa é a visão desse documento. Olha a importância dele. A importância dele nessa transformação, nessa equidade. Nós vamos atender todos os alunos. Eles têm o direito. Essa equidade significa vamos atender os alunos do Brasil inteiro. Tá? Com esse documento, eles vão aprender o que é essencial. Nós vamos formar brasileiros através com esse documento. Tá? Essa é a visão. Também a dar mais coerência para o sistema educacional, né? Formação de professores, materiais didáticos e avaliações externas. Passam a responder ao que se aprende na escola e não ao contrário. Nós falamos a importância desse documento. Aqui eu vou tentar passar um pouquinho mais ligeiro,
Porque aqui é só para ter uma base, que no edital de vocês não fala sobre a Base Nacional Comum Curricular, ela vai direto para o referencial. Mas eu não tenho como explicar o referencial se eu não explicar um pouquinho sobre a base, para que vocês entendam de onde veio esse referencial. Porque eu poderia começar aqui a falar sobre o referencial, mas aí as pessoas ficam perdidas, e eu não gosto disso. Eu gosto de explicar assim, por que tem esse documento referencial? Que documento que é esse? Né? Quais são os princípios desse documento? Então, nós temos que saber que ele vem da BNCC, tá? Então, eu vou passar um pouquinho mais ligeirinho esses slides da BNCC, que é só para ter noção. A BNCC não é currículo, né? Isso tem que lembrar sempre, sempre. Portanto, as especificidades e diversidades locais de cada rede podem e devem ser preservadas nos currículos das redes, nos projetos pedagógicos das escolas e nas práticas dos professores em sala de aula. Então, essas especificidades e diversidades de cada local vai ser trabalhado. Então, não é um documento fechado. O nome já está dizendo, é base. É a partir dali que nós iremos trabalhar. Certo? São conceitos que são formados. O que você vai trabalhar, os conteúdos, você vai verificar de acordo com o local, de acordo com o que foi discutido na escola, na região, e assim por diante. Tá? Mas, então, não é currículo a base. O nome já está dizendo, é base. Ela vai nos dar, assim, o que nós precisamos formar esse aluno. Né, que ele fala das competências. Então, nós estamos formando pessoas brasileiras. Como é que serão essas pessoas? Vamos pensar assim, lá no Japão. No Japão deve ter o sistema japonês, né, de educação. Então, como é que se forma esse aluno? Ele se forma dessa forma de educação, dessa organização. Então, quando sai de lá, é aquele aluno japonês. E a gente verifica muito, né, às vezes, no Facebook, alguma coisa, no Japão, como é que é a organização. Tá? Então, o nosso sistema brasileiro também tem que ter essa organização. Nós estamos formando pessoas. Que tipo de pessoas que nós estamos formando? Que são as competências. A BNCC, ela é obrigatória por lei. Tá? Está prevista na Constituição, que nós verificamos, na LDB e no Plano Nacional, já verificamos também. Mas aqui que é importante, todas as redes públicas e particulares devem construir seus currículos a partir da BNCC. Então, ninguém pode fugir disso. A BNCC, de todas as escolas, públicas e particulares, tem que ter a base como referência dos seus documentos. Tá? No seu projeto político-pedagógico, no seu regimento, todo o processo, seu plano de trabalho docente, todos vão vir da base. Qual que é a diferença entre a BNCC e outras diretrizes curriculares? O Brasil não tinha até hoje um referencial nacional obrigatório com caráter de política de Estado, que define o que os estudantes têm direito de aprender e desenvolver na escola. A BNCC é obrigatória e traz competências e habilidades a serem desenvolvidas desde a educação infantil até o ensino médio, que é a educação básica, né? Considerando as especificidades de cada etapa. Então, foi construído esse documento. Qual que é a diferença entre a BNCC e outras diretrizes? Tanto as diretrizes curriculares nacionais, quanto os parâmetros curriculares nacionais, por exemplo, serviram como ponto de partida, como eu falei para vocês, para a elaboração da BNCC, que dá um passo além e explicita quais são as aprendizagens e desenvolvimentos essenciais e comuns. Isso é a BNCC. Estabelece a educação integral dos estudantes, ou seja, seu desenvolvimento cognitivo, emocional, social e cultural. Olha um aspecto importante da BNCC. Educação integral. Isso daqui que eu estou falando são os princípios desse documento. Então, esse documento, o objetivo dele, verifica, é o desenvolvimento integral, que já se falava lá na Constituição, que nós temos que cuidar do pleno desenvolvimento. O que é pleno desenvolvimento? Não é cuidar somente com os conteúdos. Nós temos que desenvolver os aspectos emocionais, sociais, porque nós estamos formando pessoas para viverem aonde? Em sociedade. Só com conteúdos, nós não conseguimos fazer a diferença na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa casa, só com conteúdos. A pessoa pode ter lá ter estudado bastante, mas ele não faz nenhuma diferença com aquele conhecimento. Por isso que a BNCC veio dizer assim, olha, é o pleno desenvolvimento integral, de vários aspectos. Que aspectos? Social, verifique. Nós precisamos saber viver em sociedade.
pessoa que consegue viver em sociedade, ela consegue muito mais, como é que eu posso dizer, ter um êxito maior, ter sucesso, porque conversa com as pessoas, comunicação, né, envolvimento. Então, tudo isso é importante para o desenvolvimento desse aluno. Educação integral, né, desenvolvimento cognitivo, emocional, social e cultural. A BNCC também tem potencial para estruturar e consolidar uma série de outras políticas públicas que pode ajudar a melhorar a qualidade e equidade da educação nacional. Então, estruturar e consolidar uma série de outras políticas públicas. Então, ela vai complementar, não é somente com a educação. Ela vai, por exemplo, se ela se preocupa com o social, com o emocional, outras políticas públicas que vão envolver o desenvolvimento desse aluno, tá? Na formação desse aluno. Outro aspecto, como que a BNCC foi construída? Processo de elaboração e redação da educação infantil do ensino fundamental, que foi os primeiros, né, os primeiros documentos da BNCC, durou cerca de 3 anos. Teve como base a construção colaborativa. Aqui, ó, eu vou passar aqui, porque senão a gente vai ficar em coisas que não precisa, mas em geral, o que eu vou dizer? Esse documento, ele foi bastante discutido, ele foi encaminhado através de links para as pessoas participarem, discutirem, estudarem. Eu lembro que eu estava como diretora do José Elias, nós fazíamos reuniões e eu falava para os professores, olha, vamos lá no site do MEC, leiam, participem, façam parte desse processo de elaboração. Porque é importante nós estarmos envolvidos nessa discussão, entendermos o que é. Aí, quando veio a BNCC, muitos assim, veio algo assim lá de cima. Não, foi discutido, você participou, você foi lá, deu a tua opinião, né, leu o documento. Então, nós também, professores, temos que estar ligados nesses aspectos, né? Ele foi construído, ele foi encaminhado, teve vários sites onde as pessoas poderiam participar, colaborar, dando a sua opinião, estudando, analisando os documentos antes de serem feitos, tá? Muito bem, até aqui diz aqui, ó, foi colocado em consulta pública entre os meses de outubro de 2015 e março de 2016 e teve mais de 12 milhões de participações. Aí foram consultadas diversas entidades representativas, né? Esses slides aqui estão disponíveis para vocês. Mas é assim que vocês têm que entender como que foi construído esse documento. Daí, em maio de 2016, foi feita uma segunda versão, incorporando o debate anterior. E foi publicada e novamente discutida, com 9 mil professores e gestores. Só que daí foi feito em seminários organizados pela Concede e pela Undime, em todos os estados, entre 23 de junho e 10 de agosto de 2016. Então, daí começaram, através dos estados, essas discussões, através de seminários, não mais aberto, né, para todo mundo opinar. Aí foi feito mais específico, porque senão fica muita gente discutindo, né, em seminários para que gestores, professores pudessem participar. A terceira e última versão foi entregue pelo Ministério, do MEC, né, o Ministério da Educação, ao Conselho Nacional de Educação em abril de 2017. O Conselho, por sua vez, realizou 5 audiências públicas, onde foram ouvidas 283 manifestações, além de terem sido recebidos 235 documentos com sugestões. Falei isso aqui só para a gente ter um conhecimento. Tá? Ela foi normatizada e homologada em dezembro de 2017 e a versão do ensino médio em abril de 2018, e aprovada e homologada em dezembro do mesmo ano. Tá? Daí, as 10 competências gerais da BNCC, né? A base da aprendizagem proposta pela BNCC é um conjunto de 10 competências. As competências foram definidas a partir dos direitos éticos, estéticos e políticos, assegurado pelas diretrizes curriculares nacionais. E as 10 competências traduzem o que chamamos de educação integral, né, que leva em consideração todos os aspectos a serem desenvolvidos nas crianças, intelectual, emocional, corporal, social e cultural. As 10 competências vão direcionar a BNCC. Nós vamos trabalhar os conteúdos através das competências, através da comunicação, através da empatia, de vários aspectos que vai envolver a todos os alunos. As tecnologias, tudo isso é importante para que ele desenvolva. Eu acabei de falar para vocês, nós não podemos nos preocupar somente com conteúdos, nós temos que nos preocupar com formar essa pessoa para essa sociedade. Então, as 10 competências,
ela é para ser desenvolvidas e trabalhadas desde a educação infantil até o ensino médio. Então, verifique que você está trabalhando o tempo inteiro com as 10 competências. Elas não são aulas para serem feitas, né? As competências, vou dar aula agora né, de comunicação. Daí dou essa aula e pronto. Não. Ela é para ser trabalhada através de várias atividades dinâmicas, né, o mesmo conteúdos, leituras, durante todo o desenvolvimento da educação básica. Então, se você trabalha lá no início com a criança sobre ética, imagino que ela sai no ensino médio. O mesmo, como eu falei para vocês, a comunicação é tão importante, tem tantos desgastes sociais por causa da comunicação, porque as pessoas não se entendem, as pessoas não interpretam, as pessoas não sabem o que está sendo falado. Quem é de língua portuguesa sabe dessa importância da comunicação, não só a língua portuguesa, né? A arte também expressa, né, através da comunicação, quantas coisas. Então, verifique como é importante nós sabermos comunicar. Que a forma que você se comunica, dependendo da forma que você falar uma mesma palavra, a interpretação que dá. Isso é saber comunicar. Tem outras tantas palavras que são ditas e da forma da expressão que você expressa, a pessoa acaba interpretando. Então, tudo isso nós formamos através das competências, tá? Agora nós iremos trabalhar o documento realmente que nos interessa, que é o referencial curricular do Paraná. Se tiver alguma dúvida, a BNCC eu só dei um geralzinho assim, tá? Mas eu posso disponibilizar para vocês, eu tenho gravações explicando sobre a BNCC, eu posso disponibilizar, tá? Mas aqui eu só quis dar um geral para que vocês entendam, porque está sendo cobrado no edital o referencial curricular, tá? Agora nós vamos entender que documento que é esse, o referencial curricular do Estado do Paraná. Mas eu precisava explicar um pouquinho sobre a BNCC. Então, a partir da aprovação da base, né, acabamos de falar, pelo Conselho Nacional, CNE, e homologação do Ministério do MEC, em 20 de dezembro de 2017, o país definiu o conjunto de aprendizagens essenciais a serem garantidas às crianças e jovens brasileiros inseridos no processo de escolarização na educação básica, especialmente para as etapas da educação infantil e ensino fundamental até o momento histórico. Porque o primeiro documento foi feito da educação infantil e ensino fundamental, tá? E o referencial curricular do Estado do Paraná também foi feito dessa forma. Ele foi feito primeiro da educação infantil e do ensino fundamental. Tá? Ele não contempla o ensino médio. Ele iria ser discutido talvez esse ano do ensino médio, tá? Então, porque é um documento que foi bastante feito, várias reuniões, né? As pessoas participaram e tudo para ser elaborado esse documento. Mas então, a partir dessa aprovação da Base Nacional Comum Curricular, no Estado do Paraná foi constituído um comitê gestor composto pela Secretaria de Estado de Educação, né, SED, Conselho Estadual de Educação, União Nacional dos Dirigentes Municipais, Undire Paraná, União Nacional dos Conselhos Municipais, considerando que são as instituições representativas do sistema estadual e municipais de educação, e responsáveis por executar e normatizar a educação escolar dos diferentes sistemas. O referencial curricular do Estado do Paraná, ele foi feito não somente para as escolas estaduais, ele também, por isso, na reunião, a representatividade das escolas municipais, certo? Por quê? Porque ele vai contemplar a educação infantil e o ensino fundamental, anos iniciais e anos finais. Então, para que não fosse um documento somente para as escolas estaduais, foi também conversado com as escolas municipais, através de reuniões, né, com as suas secretarias municipais de educação. E essas reuniões, porque o que acontece no Estado do Paraná? Muitos municípios também fizeram os seus documentos, os seus parâmetros curriculares. A partir do parâmetro curricular nacional, temos, por exemplo, Ponta Grossa tem parâmetro curricular municipal.
Então, muitos municípios do estado do Paraná fizeram esses documentos, tá? Quando veio a BNCC, então era para todos utilizar a BNCC. Mas existia na lei uma, não digo sugestão, uma alternativa para que o estado ou seus municípios fizessem um documento específico da sua realidade. O estado do Paraná optou em fazer. Outros estados podem ter, muitas vezes não tem. Não é necessário ter, tá? É uma opção. Quer fazer? Pode fazer, mas tem que ser de acordo com o documento federal, que é a BNCC. O estado do Paraná fez, mas convidou os municípios, para que cada município não fizesse o seu também. De repente, alguns municípios, que é em torno de 17 no estado do Paraná, que tem os seus documentos específicos do município, tá? Então, o Estado, ou a Secretaria Estadual de Educação, convidou os municípios para fazer parte desse documento também, para que quando fosse elaborado, todos utilizassem. O Estado do Paraná inteiro usa o referencial curricular do Estado do Paraná, tá? Por causa dessas representatividades. A proposta no Estado do Paraná foi a construção em regime de colaboração entre estados e municípios de um referencial curricular único, como acabei de explicar para vocês, cujo objetivo é estabelecer direitos de aprendizagens a todos os estudantes do estado, em uma perspectiva de equidade, ou seja, de garantir as condições necessárias para que essas aprendizagens se efetivem. Equidade é a palavra-chave lá da BNCC. Então, nós temos que, e outros aspectos, né? Direitos de aprendizagem a todos os estudantes. Pode verificar que as palavras se retomam, né? Esse compromisso foi assumido pelo Estado e por municípios paranaenses, assim como também deverá ser por todos os profissionais da educação. Foi feita essas reuniões e foi organizado para que se tivesse esse documento. Tá? Então, todos vão utilizar o referencial curricular do Estado do Paraná. Certo? Todos ajudaram na elaboração. Eu também fico feliz com isso. Eu estava como chefe do núcleo, participei de algumas reuniões em Foz do Iguaçu, onde era discutido, nós trabalhamos na educação infantil, no ensino fundamental também, os direitos de aprendizagem, o que teria nesse documento. Era feito oficinas, né, divididas em vários grupos, então as pessoas se dividiam, e daí, de acordo com o seu conhecimento, iam em determinada oficina, né. Então, eu participei mais porque como eu não trabalho com disciplina nas séries dos anos finais do ensino fundamental, eu trabalhei com a educação infantil, porque eu sou professor de educação infantil, né? Então, ajudei nesse processo. Mas era dessa forma. Nós nos reuníamos, núcleos de educação, tinha poucos chefes, né? Eles não gostam e eu gosto. Mas eu fui, que bom, eu fico feliz com isso. Tinha chefes de núcleo, tinha professores, representantes de várias instituições, né, como foi falado, de município, secretarias municipais, secretários municipais, então todos se reuniram para elaborar esse documento. Assim, né, foi elaborado o referencial curricular do Paraná. Também complementando o título desse documento, chamado Princípios, Direitos e Orientações, tá? Então, ele está assim, referencial curricular do Paraná, vou disponibilizar ele para vocês. Princípios, direitos e orientações. O qual será válido para todo o sistema estadual de educação básica do Estado. Tá? Então, é todo o sistema, incluindo a rede estadual, as redes municipais e a rede privada de ensino. O referencial estabelece os princípios, aqui que é importante, ó. Ele estabelece os princípios, os direitos e objetivos de aprendizagens para a educação infantil e ensino fundamental. Esse documento embasa a educação do Estado do Paraná. Claro que ele está de acordo com a BNCC, mas ele foi discutido para verificar a nossa realidade do Estado do Paraná. Certo? Então é isso que a gente tem que entender. Ele vem da BNCC, o referencial curricular do Estado do Paraná.
mas ele foi discutido de acordo com a realidade do nosso município. Quais as dificuldades que nós temos, por exemplo, que nem eu fui fazer parte da oficina da educação infantil, quais as dificuldades que nós temos na educação infantil, como que é desenvolvida, né? Como que pode ser trabalhado, né? O que pode ser realizado. Então, essas discussões que foram feitas, então elas eram encaminhadas, né? Não é discutir qualquer coisa. As pessoas que organizavam as oficinas, elas já tinham, né, uma pauta de discussões. Então, as pessoas participavam das discussões. Então, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, determina direitos e objetivos de aprendizagem dos estudantes durante cada etapa da educação básica. E conforme definido na LDB, deve orientar os currículos dos sistemas e redes de ensino das unidades federativas, como também as propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas da educação infantil. O que quer dizer isso aqui, gente? Está dizendo que esse documento, a BNCC, tá, ela vai determinar os direitos e objetivos da aprendizagem, mas isso já estava na LDB. E na LDB diz o seguinte, que essa base ela deve orientar os currículos dos sistemas e redes de ensino. Então, todas as escolas, eu falei isso já para vocês e vou retomar, todas as escolas públicas, particulares, devem ser trabalhadas de acordo com esse documento. Ninguém pode fugir desse documento, tá? Mas no estado do Paraná é o referencial curricular do estado do Paraná, tá? Espero que tenha entendido isso. Se não tiver, pode perguntar aí, tá? Eu vou tentar falar devagar, porque às vezes eu falo muito ligeiro. Então, nesse sentido, o termo direitos e objetivos de aprendizagem afirma o compromisso com o princípio legal da educação com qualidade, igualdade e equidade. Refere-se à igualdade como direito igualitário de acesso, permanência e sucesso escolar, e à equidade como princípio de superação da exclusão e da desigualdade no âmbito escolar, pressupondo compreender as diferenças e necessidades dos estudantes na busca da qualidade da aprendizagem. Quando você estuda a LDB, você estuda o referencial curricular, você estuda o Plano Nacional de Educação, você verifica, ou mesmo o Estatuto da Criança e Adolescente, um pouco da Constituição, você verifica que tudo está embasado com esses aspectos de igualdade, equidade, direito, tá? Escola para todos. Então, são palavras que direcionam, né, os princípios desses documentos. É isso que nós temos que ter em mente da importância desses documentos. Tá? Essas palavras-chave, elas nos dão um direcionamento da importância desse trabalhar com a BNCC, tá? de formar uma pessoa para essa sociedade, como nós acabamos de falar, para que ela transforme essa sociedade. Então, os direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento também são descritos na BNCC, como competências e habilidades. Direitos de aprendizagem, então, são palavras que estão colocadas também como competências e habilidades. Então, às vezes a gente confunde, será que é outra coisa? Não, tá? São esses princípios. Nós vamos, por que nós falamos de direitos de aprendizagem? Porque o que acontece? Se preocupava-se antes muito mais com conteúdos, e não o que era essencial para essa pessoa aprender, para transformar essa sociedade, né? Instruir apenas a pessoa. E nós temos que formar, a escola tem que formar pessoas para transformar, né? Fazer algo diferente na sociedade. Então, são direitos de aprendizagens que vão fundamentar o que é trabalhado dentro da escola. Também eles são descritos, né, como competências e habilidades a serem atingidos nos tempos e etapas da educação básica. Conforme o artigo 3 da resolução do Conselho Nacional de Educação, 2 de 2007, no âmbito da BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos. Então, competência direciona conhecimento, tá? Conceitos e procedimentos. E agora, as habilidades são as práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana no pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Segundo esse documento Brasil 2017, para os efeitos dessa resolução, né,
com fundamento no caput do artigo 35A e no inciso 1º do artigo 36 da LDB, a expressão competências e habilidades deve ser considerada como equivalente à expressão direitos e objetivos de aprendizagem. Então, verifique, nessa resolução também direciona, se você utilizar essas palavras direitos e objetivos de aprendizagem, equivale a competências e habilidades. Tá? Então, esses termos, eles se complementam, né? Vai equivaler, né? Direitos e objetivos da aprendizagem a competências e habilidades, presente no Plano Nacional de Educação. Então, o documento da BNCC expressa os direitos de aprendizagem e 10 competências, como nós falamos. Então, assim, é importante compreender que os direitos e objetivos de aprendizagem são comuns, porém, os currículos são diversos, como eu falei para vocês. Então, esses direitos e objetivos de aprendizagem é comum nacionalmente, que é o que forma a Base Nacional Comum Curricular. Essa pessoa que eu estou formando, com essas competências e habilidades, com esses direitos de aprendizagem. Vale para todas as escolas públicas, particulares. Tá? Então, verifique a importância desse documento para a melhoria da qualidade da educação. Outra coisa, né? Os currículos são diversos na medida em que esses devem ser elaborados de acordo com a realidade local. Então, os currículos, o que eu vou trabalhar desse conhecimento vai ser discutido aqui na nossa realidade. Tá? Na realidade local de cada escola, mas só que deve ser embasado nessas competências. Essas competências que vão formar essa pessoa. Lembra que nós falamos da avaliação formativa? O nosso objetivo, e é bastante falado hoje em dia, esses aspectos da formação. O que nós estamos formando? Tá? Então, a BNCC nos auxilia nesses aspectos, de formarmos pessoas. Então, os currículos vão ser discutidos de acordo com cada município, escola. A escola ainda tem a sua autonomia, só que embasado nesses direitos de aprendizagem. Essa pessoa que nós estamos formando. A gente entende melhor quando entende as competências, né? Quando a gente estuda as competências também. Mas eu vou disponibilizá-la para vocês. Nesse sentido, fez-se necessária a elaboração do referencial curricular do Paraná, princípios, direitos e orientações, o qual considera a realidade educacional do Estado. Por isso que o Estado do Paraná fez toda essa discussão e, como é que eu posso dizer, embasado na BNCC, fez o referencial. Tá? Então, assim, nós vamos fazer algo do Estado do Paraná. Discutiram todos os indicadores que existiam na BNCC. O que é importante no Estado do Paraná. E daí fez esse documento. Cada município podia fazer o seu, podia. Cada estado fazer o seu, pode fazer sem problema nenhum. Alguns não optaram, como eu falei, pegaram a BNCC, né, geral e trabalho. Só que tem tudo tá fundamentado de acordo com a BNCC. Espero que vocês entendam essa sequência, né, essa complementação. Considerando a finalização do referencial, os sistemas de ensino orientarão as escolas para elaboração ou reelaboração das propostas curriculares e projetos políticos pedagógicos. Então, a partir do momento que saiu a BNCC e depois no Estado do Paraná, o referencial curricular do Estado do Paraná, todos os projetos políticos pedagógicos teriam que ser reformulados, porque eles têm que serem embasados nesses documentos. Como eu fui chefe do núcleo, para você ter autorização na escola, né, para funcionamento da escola, você tem que ter o teu projeto político-pedagógico, né, e também a proposta curricular. São documentos essenciais para que a escola funcione, até para certificação. Então, a escola que não tem projeto político-pedagógico não pode certificar, não podem funcionar, né. Então, agora, com esse documento feito do referencial curricular, todos os projetos político-pedagógicos teve que ser reformulados. Todos, escola pública, escola particular, escola municipal, todos tiveram que reformular. Teve gente que, né, fez há um ano atrás o projeto político-pedagógico, teve que fazer tudo novamente, porque tem que ser embasado nesses documentos, tá? Por lei. Senão não valida. Então, sendo contemplado todas as etapas e modalidades de educação básica. Nesse período, as redes que compõem o Sistema Estadual de Ensino do Paraná, Secretaria de Estado, na sede,
promoverão momentos de orientação às escolas e formação continuada dos professores para efetivação dos currículos em 2020. Então, era para ter, né, toda essa formação, e de repente com tudo isso nós não tivemos tanto quanto, né? Com certeza vai ter essas formações para verificar como se trabalhar com essas competências, essas habilidades, como desenvolver esses documentos e assim por diante, tá? Mas eles eram previstos para esse ano serem reelaborados, reformulados. Então muita gente fez, correu atrás, né? Gente correndo para fazer esses documentos, tiveram que fazer, né? Mesmo por conta da pandemia, mas essa formação talvez ela não aconteceu, porque não teve como, né? Nós tomamos um outro rumo à educação. Mas já estava previsto, né, para ser feitas essas formações, esses direcionamentos, mas os documentos tiveram que ser todos reelaborados, tanto o projeto pedagógico quanto a proposta curricular. Isso, em consequência, o plano de trabalho do centro professor também. O plano de trabalho do centro professor tem que estar de acordo com esse documento, o Referencial Curricular do Estado do Paraná. O Referencial Curricular do Paraná segue a estrutura da BNCC, como falei para vocês desde o começo, tá? Trazendo para a realidade paranaense. Então, ele tem a estrutura da BNCC? Tem, mas ele traz a realidade paranaense. Discussões sobre os princípios e direitos basilares dos currículos no Estado e suscitando a reflexão sobre a transição entre as etapas da educação infantil para o ensino fundamental, entre os anos iniciais e anos finais deste, bem como sobre a avaliação como momento de aprendizagem. Aqui são princípios essenciais, basilares, né, como está essa palavra aqui, que são a base, que dão a reflexão do quê? A transição entre as etapas, tá? Então, nessas discussões, direcionou os aspectos da transição entre as etapas da educação infantil para o ensino fundamental, que é muito importante nesse processo. Eu lembro que eu estava numa sala que nós discutimos esses aspectos, a importância para que não se corte, né, tá, na educação infantil, passe para o ensino fundamental, e mesmo do ensino fundamental, anos iniciais para os anos finais, e mesmo terminando o ensino fundamental para o ensino médio, essas transições, elas têm que dar continuidade. Por quê? Porque nós estamos falando de educação básica. Ela não pode ter um corte, terminou a educação infantil, corta. Começa outro trabalho. Terminou os anos iniciais, corta. Os anos finais, entendeu? E verifique quanto que a criança sofre nessa transição. Então, nesse documento é contemplado esses aspectos da importância de trabalhar com essa transição, como que ela pode ser feita para que o aluno não seja prejudicado na sua aprendizagem. Muito bem, outro aspecto, né, sobre a avaliação como momento de aprendizagem, é o que nós discutimos sobre a avaliação, por isso que eu falei para vocês. O edital está direcionado a esses aspectos de aprendizagem. E um desses aspectos é ter a visão que a avaliação é importante no processo de aprendizagem. Nós precisamos da avaliação para que o aluno aprenda. Tá? Nós não podemos ter a visão que a avaliação é um momento apenas, que a avaliação é nota, né? Então, tudo que nós conversamos sobre avaliação é importante para que a gente tenha esse conceito da avaliação como um processo, a importância da avaliação no processo de aprendizagem. A aprendizagem precisa da avaliação, avaliação formativa. Então, tudo isso são discussões que são faladas nesses documentos. Em seguida, o documento traz as etapas de educação infantil e ensino fundamental com as discussões pertinentes a cada uma delas, né? Então, nós estamos falando aqui do referencial curricular do Paraná. Então, ele vai trazer, né, as etapas de educação infantil e ensino fundamental. No ensino fundamental, no referencial curricular do Paraná, são apresentados os organizadores curriculares, que discorrem sobre os direitos de aprendizagem. Na introdução de cada componente curricular, vai ter texto introdutório, referencial curricular do Paraná, princípios de direitos e orientações, seguidos de quadros com as unidades temáticas, os objetos de conhecimento e os objetivos de aprendizagem. Então, nesse documento do ensino fundamental, ele é organizado com os direitos de aprendizagem, o componente curricular, seguidos de quadros com as unidades temáticas, os objetos de conhecimento e os objetivos de aprendizagem por ano de escolaridade. Então, se você vai trabalhar com a disciplina, é melhor você pegar lá no referencial curricular e dar uma olhada o que está sendo falado na tua disciplina. Quais são os objetivos de aprendizagem da tua disciplina?
para que você possa estudar esse documento e se embasar, né? Principalmente agora nessa prova. Embora todos os componentes curriculares da BNCC sejam disciplinas, o termo é usado pelo MEC em função de que, além dos obrigatórios, as instituições e redes podem incluir em suas propostas pedagógicas componentes curriculares, que tragam elementos de várias disciplinas ou tenham outras especificidades. Então, ele usa outro termo, né? Então, usa como componente curricular, né? Apesar, como nós falamos aqui, apesar que são disciplinas, mas eles são componentes curriculares, porque tem a visão do quê? Que tragam elementos de várias disciplinas. Que se complemente, que não seja específico, só vou trabalhar essa caixinha aqui, matemática, só isso, né? O componente curricular, ele vai, são conceitos, quando a gente muda na lei, no vocabulário, ela traz embasado conceitos, tá, que vão direcionar a nossa ação. Então, componentes curriculares pode ser entendido como disciplina, mas ele amplia a visão desse trabalho, como diz aqui, ó. Ele inclui em suas propostas pedagógicas elementos de várias disciplinas, tá? Contendo também outras especificidades. Então, embora a BNCC contemple toda a educação básica, o ensino médio não foi apresentado nessa fase, como eu falei para vocês, né? Da elaboração do documento, por encontrar-se discussão e análise. Então, no momento que foi feito esse documento, não estava ainda no ensino médio, então vai ter que ser feito outras reuniões para ser... Considerando o aspecto legal e normativo do referencial curricular do Estado do Paraná, o mesmo apresenta caráter obrigatório, como nós falamos agora há pouco. Então, o referencial curricular é obrigatório? Sim, é obrigatório. Para quê? Para a elaboração das propostas pedagógicas das escolas da educação básica e suas modalidades de ensino, bem como assegura os direitos e objetivos de aprendizagem da educação infantil e ensino fundamental, porque também foi feito com os municípios. Em cada ano de estudo nas redes públicas e privadas, tendo em vista os contextos sociais, econômicos e culturais que diferenciam as regiões do Estado, né? Em cada região, né? Região Norte, região Sul do Estado do Paraná, mas todas devem trabalhar e ter como base esse documento, o referencial curricular, mudar todas as suas propostas pedagógicas de acordo com esse documento, os seus projetos pedagógicos de acordo com esse documento. O referencial do Estado do Paraná estabelece os princípios, aqui que é importante, né? Então, não só esse documento, né? Mas já que nós estamos falando do referencial curricular do Paraná, ele vai estabelecer os princípios orientadores da educação básica, a serem considerados na elaboração do currículo pelas redes de ensino e suas escolas. Os mesmos visam a garantia dos direitos e objetivos de aprendizagem dos estudantes e são delineados a partir da trajetória do Paraná, sendo imprescindível afirmá-los no momento da elaboração das propostas pedagógicas curriculares pautadas no âmbito da gestão democrática. O que quer dizer tudo isso? Então, esse documento referencial curricular do Paraná, ele vai estabelecer esses princípios orientadores, como eu falei desde o começo para vocês. Todo documento que a gente vai estudar, ele tem princípios que norteiam o pensamento da elaboração desse documento, a importância desse documento, tá? E eles não podem fugir desses princípios. Nós iremos verificar já os princípios que nortearam a elaboração do referencial curricular do Estado do Paraná. E nós iremos verificar que esses princípios já falamos, né? Quem trabalhou comigo já falamos lá na LDB, já falamos no referencial curricular, falamos no Estatuto da Criança e Adolescente. Então, tudo se interliga, não pode fugir desses princípios. Quais são esses aqui, ó, os princípios orientadores do referencial curricular do Estado do Paraná? Isso é importante saber. Princípios orientadores do referencial curricular do Estado do Paraná. A educação como direito inalienável de todos os cidadãos, sendo premissa para exercício pleno dos direitos humanos. Verifique, isso aqui é falado em todos os documentos e também orienta o referencial curricular da educação do Paraná. Educação como direito inalienável de todos os cidadãos. Veja a importância, por isso que eu falei para vocês, já direciona quando esse documento é feito para todas as escolas. Ela verifica como direito a todos.
Então, é um documento que vai dar uma equidade, né, vai atender a todos do estado do Paraná, né, e o ABNCC, todos do Brasil, né, nacionalmente. Então, a importância desse documento, tem que saber que a educação é um direito, que ninguém tira, certo? Não pode ser tirado. E ele tem que ser, é uma conquista, ele tem que ser respeitado. Nós temos que ter em mente isso. Por isso que nós falamos da recuperação, que também verifica, tudo isso está embasado no direito. Se o aluno entra na escola, não é para ele reprovar, é para ele ser aprovado. Por isso que nós temos que recuperar. Se ele não está aprendendo, nós temos que fazer alguma coisa para que ele aprenda. Temos que fazer o encaminhamento, como nós falamos nas outras aulas anteriores. Então, tudo isso direciona ao direito, à educação. Tá? A educação como direito. Outro princípio orientador, vou retomar, né? Princípio orientador do referencial curricular do Estado do Paraná. Prática fundamentada na realidade dos sujeitos da escola, compreendendo a sociedade atual e seus processos de relação, além da valorização da experiência extracurricular. Então, não é só teoria, é uma prática fundamentada na realidade do sujeito da escola. Nós temos que ver o que está acontecendo no mundo para formar essa pessoa. Né? Nós temos que ter uma reflexão, nós estamos, não vamos passar só conhecimentos, nós estamos formando pessoas para atuarem nessa sociedade. Já dei exemplo quantas vezes a pessoa mora num bairro, passa por um rio, estuda sobre o rio, né? Estuda um monte e tal, e não faz nada para melhorar aquele rio. Ou seu município, sua cidade, o seu, né? até a sua casa. Então, nós precisamos passar na escola, mas nos transformar para poder mudar, melhorar essa sociedade. São os princípios orientadores do referencial curricular do Estado do Paraná. Outro princípio, igualdade e equidade, no intuito de assegurar os direitos de acesso, inclusão, permanência. Tudo isso aqui está direcionado à igualdade e equidade. É importante saber, ó, direitos de acesso, inclusão, permanência com qualidade no processo de ensino-aprendizagem. Quer dizer, ele vai para a escola, ele tem que ser aprovado. Permanência com qualidade, ele tem que aprender. Bem como superar as desigualdades existentes no âmbito escolar. Então, igualdade e equidade. Direito, ele tem direito à educação, ele tem direito de ir lá e aprender. Igualdade e equidade. Eu não posso, se esse aluno tem dificuldades, não fazer nada para que ele desenvolva e aprenda. Se ele está lá é para ele aprender. Aquele aluno tem que ser incluído, ele não pode ser excluído. Nós verificamos ontem sobre as dificuldades de aprendizagem. Né? Tem dificuldade, eu excluo, como era assim antes. Né? Não, nós temos que incluir, temos que trabalhar. A permanência dele tem que ser com sucesso. Né? Ele tem direito à escola, ao acesso, mas também à permanência. Permanência significa ele estar na escola, mas também ao sucesso, ele aprender, ele sair da escola aprendendo. Não pode passar pela escola, eu sempre dizia, né? Fazer uma reflexão no conselho de classe com os professores. Não é possível se passar um aluno 200 dias, né, letivo dentro de uma escola e não aprender nada. E não crescer, e não melhorar. Não é possível. 200 dias trabalhado. Trabalho 200 dias com aquele aluno. O que saiu daquela escola? Né? Veja a responsabilidade nossa. Então, essa permanência dele eu tenho que fazer com que ele aprenda, com que ele desenvolva, com que ele se supere, com que ele cresça. Né? A escola é a transformação da vida dele. Veja a nossa responsabilidade. Outro princípio, vou retomar sempre para que esse aqui tem, eu gosto de memorizar, que vocês memorizem, né? Outro princípio orientador do referencial curricular do Estado do Paraná. Compromisso com a formação integral. O que é formação integral? Entende esta como fundamental para o desenvolvimento humano. Não é ficar na escola integralmente, né? Fico na escola, educação integral, não. Educação em tempo integral, formação integral. Formação integral significa eu trabalhar com o aluno sobre os aspectos que nós verificamos, social, psicológico, emocional, né, cultural, todos esses aspectos
influenciam no desenvolvimento desse aluno. Tá? Então, eu tenho que ensinar ele a todo momento. Então, é nessa nossa responsabilidade, né? A Constituição Federal já falava dessa nossa responsabilidade. Então, compromisso com a formação integral, certo? É outro princípio orientador do referencial curricular do Estado do Paraná. Outro princípio orientador do referencial curricular do Estado do Paraná, para memorizar. Valorização da diversidade. Compreendendo o estudante em sua singularidade, eu tenho que entender ele que ele é singular, mas também plural, singularidade e pluralidade. Então, eu tenho que saber conhecer nessa diferença, atender o aluno nas suas individualidades, mas também verificar que um é diferente do outro, né? Nessa pluralidade. Nós já falamos também na avaliação, todos os conteúdos que nós falamos, nós direcionamos a esses princípios. Então, verifique que nós não estamos trabalhando fora, nós temos que ter esse pensamento agora da educação. A valorização dessa diversidade, nós não podemos ter em mente que nós temos 30 alunos e 30 alunos são iguais. Não, são 30 pessoas diferentes, certo? É isso que nós temos que verificar, que aprendem de formas diferentes, que pensam formas diferentes. Se nós dermos alguma palavra qualquer, cada um vai ter um conceito. Eu sempre dizia para minhas alunas, né? Acho que eu trabalhava sociologia, eu sempre dizia assim, viu? Vamos falar, por exemplo, uma palavra comum a todos. Amigo, né? Amizade. Amigo. Se eu for perguntar para cada um de vocês, cada um vai dar um conceito. Por quê? Se de repente eu tive amigos bons, ou tenho amigos bons, que são legais, que eu gosto e tal, eu vou falar um conceito bom de amigo. Agora, se eu perguntar para o outro, que de repente teve uma confusão, uma briga, uma discussão, né? Uma situação horrível, se eu for perguntar de amigo, ele vai dizer a mesma coisa de casamento, né? Pergunta de casamento. Esse daí é mais fácil para nós, para nossa idade, né? Casamento. Quem casa, por exemplo, se eu for falar de casamento, eu vou dizer que é uma coisa boa, graças a Deus, ter um marido abençoado por Deus. Então, só coisas boas. Agora, quem não teve, né? Meu Deus, falar de casamento vai falar só coisas ruins. Não, casados, o livre, só, né? Eu estou dando um exemplo simples para nós pensarmos dessa diversidade. Né? Um exemplo só para pensar, né? Esse não cai na prova, que eu sempre digo. Isso não cai na prova do casamento. O que vai cair? Vai cair que nós temos que entender que cada aluno pensa de uma forma diferente. Isso é em cultura, em religião, né? Nos conteúdos que nós vamos trabalhar, os conceitos também. Nós temos que entender tudo isso como professores e valorizar essa diversidade. Outro princípio orientador do referencial curricular do Estado do Paraná. Educação inclusiva, identificando as necessidades dos estudantes, organizando recursos de acessibilidade e realizando atividades pedagógicas específicas que promovam o acesso do estudante ao currículo. Então, como nós falamos, tudo isso daqui são princípios norteadores. Então, nós temos que trabalhar nesses aspectos, né? Na educação inclusiva. Nós temos que preocupar se existem pessoas diferentes nessa diversidade, nós temos que incluir a todos. Educação inclusiva não é só alunos com deficiência. Não podemos ter essa limitação de pensamento. Educação inclusiva é para todos. Acabei de falar ontem para vocês o exemplo da menina, né, que, por exemplo, que eu peguei lá no Conselho Tutelar, que estava na rua, que de repente vai para a escola, e daí a escola, ao invés de acolher, fica criticando. É inclusiva para esse aluno lá que é pobre, tem dificuldades, que não tem um caderno, que não sabe falar corretamente. É incluir, que tem várias dificuldades. Então, é nessa visão que nós temos que ter. Então, o referencial curricular tem como princípio também a educação inclusiva. Verifique, são princípios que embasam esses documentos. Então, a nossa prática tem que incluir a todos, tem que valorizar a diversidade. Então, é esses princípios que não são conteúdos, são ações que nós vamos desenvolver. Nossa prática pedagógica, né? Outro princípio orientador do referencial curricular do Estado do Paraná. Transição entre as etapas. Eu já falei para vocês, mas aqui que está só os princípios, né? Transição entre as etapas e fases da educação básica, respeitando as fases do desenvolvimento dos estudantes,
como nós falamos, esse documento referencial curricular do Estado do Paraná, ele se preocupa com a transição de uma fase para outra. Por isso que ele fez um documento único. Por isso que o município não é um documento diferente do município e do Estado. Até quando eu estava nessas reuniões, eles falaram esses aspectos, porque eu estava numa sala que tinha maioria do município, por ser educação infantil, né? Então, o que estava sendo discutido? Esses aspectos passa do CMEI, né, e vai para a escola municipal, nos anos iniciais, né, mas depois dos anos iniciais para os anos finais, do 5º para o 6º ano, essa transição, os alunos sentem muita dificuldade. Então, tem que se pensar esses aspectos. O que nós podemos fazer, o que pode ser trabalhado para que essa transição ela seja uma continuidade e não um corte. E muitas crianças reprovando e não dando continuidade. Outro princípio orientador do referencial curricular do Estado do Paraná, ressignificação dos tempos e espaços da escola, no intuito de reorganizar o trabalho educativo. Verifique. E antes da pandemia, isso aqui, né? Ressignificação dos tempos e espaços da escola. Então já começava a se preocupar. Onde que nós aprendemos? É só nesse espaço aqui? Tempos e espaços da escola, ressignificar. Ressignificar os espaços. Precisa ficar na sala de aula? Podemos sair desses muros da escola? E agora, mais do que nunca, com a educação remota. Por isso que eu disse, esse documento foi feito antes da pandemia. E já tinha essa visão, né, da importância dessa ressignificação desses espaços escolares. Onde nós aprendemos, onde existe aprendizagem, né? Veja como é importante trabalhar todas essas competências, porque o mundo está evoluindo, nós também precisamos. Então, tudo isso são documentos que são estudados, são analisados, o que está acontecendo com o mundo para elaborar. Por isso que é importante nós entendermos para melhorar a nossa prática pedagógica. E por último, né, princípio orientador, a avaliação, dentro de uma perspectiva formativa. E nós já trabalhamos a formativa. Então, observe, princípio orientador do referencial curricular do Estado do Paraná, a avaliação, dentro de uma perspectiva formativa. Nós não podemos ter na perspectiva de ficar avaliação como algo, né, punitivo, de ficar cobrando do aluno, né? É de formar. A avaliação é importante nos aspectos de avaliar o processo, verificar como é que está indo, para que eu possa melhorar, ampliar, para que eu possa formar essa pessoa. E verificar esse caminho está dando certo, então vou mudar o caminho, vou mudar a minha prática, vou mudar a forma que eu estou trabalhando, porque eu estou formando pessoas. Aqui nós terminamos o referencial curricular do Estado do Paraná. Daí os aspectos da tecnologia, eu vou colocar vídeos de aulas que eu dei, eu vou complementar com mais algumas coisas, tá? Mas se tiverem dúvidas, fale, pergunte, ou fica ainda disponível o grupo do WhatsApp, para que tirem as dúvidas, fica disponível o Classroom, tá? Esse tempo inteiro aqui vai ficar, até o ano que vem, até pode estudar aí tranquilo, tá? Mas a única coisa que eu peço, acabei de falar, não fique disponibilizando para outras pessoas. O CREP é a mesma coisa que o referencial. O CREP, ele é um outro documento, né? Que nós estávamos verificando, eu estava até verificando ele hoje aqui, já vejo para você. Currículo da Rede Estadual Paranaense, né? O CREP é um documento que ele foi feito, ele vai complementar, já aprovado o referencial curricular. O CREP é currículo da Rede Estadual Paranaense, ele complementa o já aprovado referencial curricular, tá? Trazendo o quê? Conteúdos essenciais para cada componente curricular. Então, ele vai complementar, porque ele é currículo, certo? Os conteúdos expressos os conhecimentos dos estudantes, né? Então, aqui vai, o que é diferencial do CREP? É que ele traz os conteúdos essenciais para cada componente curricular. Então, ele vai direcionar nesse trabalho, tá? Então, ele não é o mesmo referencial, ele vai complementar, tá? Como está direcionado para nós estudar mais o referencial, por isso que nós enfatizamos o referencial.
mas o CREP também é essencial, porque ele é um documento que vai direcionar o que você trabalha. Por isso que você vai fazer a prova, tem que se fundamentar nesse documento dos currículos, porque você vai verificar a tua disciplina. Tá? Mais alguma dúvida? Que bom, Carme. Eu também quero agradecer a vocês, a paciência. Às vezes, né, algumas coisas acontecem, eu até fico pensando, ai meu Deus, essa professorinha é meio maluquinha, mas, mas eu gosto do que faço, né? Eu faço com muito amor. O meu objetivo, e com certeza, é que todos vocês sejam aprovados. Estou disponível, se tiver alguma dúvida, é só perguntar, estarei disponível para que possa ajudar, tá? E vou complementar lá com mais estudos. Falar nisso, quem perguntou quem foi? Acabou, foi o Alessandro. Alessandro, respondi tua questão? Não.